compartilhe o vídeo e primeiramente boa noite para vocês aqui hoje deste 26 de março de 2024. Agora a leitura do capítulo 22 até o 24 de Josué, tá bom? Primeiro, 22, sorte das tribos da Transjordânia. Josué convocou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Observastes, disse-lhes ele, tudo que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e obedecestes a todos os mandamentos que vos dei. Durante este tempo, até o dia de hoje, não abandonastes vossos irmãos, observando fielmente o mandamento do Senhor vosso Deus. Agora que o Senhor vosso Deus deu aos vossos irmãos o descanso que ele havia prometido, retomai o caminho de vossas tendas, na terra que vos pertence, e que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Tende muito cuidado, no entanto, de pôr em prática os mandamentos e as leis que vos prescreveu Moisés, servo do Senhor. Amar o Senhor vosso Deus, andar em todos os seus caminhos, guardar os seus mandamentos e unir-vos a ele, servindo de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Josué abençoou-os e os despediu, e eles voltaram para as suas tendas. Ora, Moisés tinha dado à meia tribo de Manassés uma parte em Bazã. Por isso Josué deu à outra meia tribo uma parte entre seus irmãos ao ocidente, aquém do Jordão. Despedindo-os para suas tendas, Josué deu-lhes uma bênção. Voltai para as vossas tendas com grandes riquezas, numerosos rebanhos, com prata, ouro, bronze e ferro, e vestidos em grande quantidade. Reparti com vossos irmãos os despojos de vossos inimigos. Os filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés separaram-se dos israelitas em Siló, na terra de Canaã, e retomaram o caminho da terra de Galaade, terra cuja propriedade tinham recebido por mandamento do Senhor, transmitido a Moisés. E tendo chegado aos distritos do Jordão, que pertencem à terra de Canaã, os filhos de Ruben, de Gad e da meia tribo de Manassés levantaram ali junto do Jordão um enorme altar que se podia ver de longe. Os israelitas, tendo ouvido que os filhos de Ruben, de Gad e da meia tribo de Manassés tinham levantado um altar defronte da terra de Canaã, na região do Jordão, do lado dos israelitas, reuniram-se todos em Siló para irem combater contra eles. Enviaram aos filhos de Ruben, de Gad e da meia tribo de Manassés, na terra de Galaade, o sacerdote Finéas, filho de Eleazar, juntamente com 10 príncipes, chefes de casas patriarcais, um chefe por tribo, sendo todos chefes de casas patriarcais entre os milhares de Israel. Estes, chegando junto aos filhos de Ruben, de Gad e da meia tribo de Manassés, na terra de Galaade, disseram-lhes: Eis a mensagem da Assembleia do Senhor, que infidelidade é esta que cometeis contra o Deus de Israel, desviando-vos hoje do Senhor e levantando um altar, o que é presentemente um ato de revolta contra ele? Porventura não nos basta o pecado de fulgor, do qual ainda hoje não estamos purificados, apesar do castigo que feriu a Assembleia do Senhor? E vós vos desviais hoje do Senhor. Se vos revoltais hoje contra o Senhor, amanhã sua cólera se inflamará contra toda a Assembleia de Israel. Se julgais que a terra de vossa herança é impura, passai para a terra que é a propriedade do Senhor, onde se acha a sua morada, e instalai-vos no meio de nós, mas não vos revolteis contra o Senhor, nem contra nós, construindo outro altar além do altar do Senhor nosso Deus. Não houve uma explosão de cólera do Senhor contra toda a Assembleia de Israel quando Acã, filho de Zaré, pecou contra o que estava votado ao interdito? E não foi só ele que pereceu por causa de seu crime. Os filhos de Ruben, de Gad e da meia tribo de Manassés responderam aos chefes dos milhares de Israel: Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor o sabe, Israel o saiba, se foi por espírito de revolta e por infidelidade para com o Senhor que ele não nos poupestes, que ele não nos poupe este dia. Se foi para desviar-nos do Senhor que levantamos um altar, e se foi para oferecermos sobre ele holocaustos, oblações e sacrifícios de ações de graças, o Senhor mesmo nos peça conta disso. Se o fizemos, foi antes por temor de que vossos filhos digam um dia aos nossos: que tendes vós em comum com o Senhor, o Deus de Israel?
O Senhor pôs o rio Jordão como fronteira entre nós e vós, ó filhos de Ruben e de Gad. Não tende parte com o Senhor. E desse modo os vossos filhos poderiam afastar os nossos do culto do Senhor. Por isso combinamos entre nós, construamos um altar não para holocaustos e sacrifícios, mas para que seja um testemunho entre nós e vós, entre nossos filhos e vossos, de que prestamos culto ao Senhor em sua presença, oferecendo-lhes nossos holocaustos, nossos sacrifícios e nossas ações de graças, e para que os vossos filhos não digam amanhã aos nossos: vós não tendes parte com o Senhor. Se, pois, amanhã eles nos falassem assim a nós ou aos nossos descendentes, poderíamos responder-lhes: vede a forma do altar do Senhor que nossos pais construíram, não para holocaustos e sacrifícios, mas para servir de testemunho entre nós e vós. Longe de nós o pensamento de querer revoltar-nos contra o Senhor, desviando-nos hoje dele por termos construído um altar para holocaustos, oblações e sacrifícios, fora do altar que está diante da morada do Senhor nosso Deus. Tendo ouvido as palavras dos filhos de Ruben, de Gad e da meia tribo de Manassés, o sacerdote Finéias e os príncipes da assembleia, chefes dos milhares de Israel que o acompanhavam, deram-se por satisfeitos. Então o sacerdote Finéias, filho de Eleazar, disse aos filhos de Ruben, de Gad e de Manassés: reconhecemos hoje que o Senhor está no meio de nós, visto que não cometestes esse pecado contra ele, e salvastes assim os israelitas da mão do Senhor. O sacerdote Finéias, filho de Eleazar, deixando os filhos de Ruben e de Gad, voltou com os príncipes da terra de Galaade, para a terra de Canaã, para junto dos israelitas, e fez-lhes um relatório de tudo. Alegraram-se com isso e bendisseram a Deus, e não pensaram mais em sair contra eles, para devastar a terra habitada pelos filhos de Ruben e de Gad. Por isso os filhos de Ruben e de Gad chamaram ao altar, porque tinham construído Ede, porque disseram eles: ele é testemunho entre nós de que o Senhor é verdadeiro Deus. Discurso de Josué ao povo. O Senhor tinha dado desde há muito tempo tranquilidade a Israel e o livrara de todos os inimigos dos arredores. Josué, tendo já velho e avançado com idade, convocou toda Israel, seus anciãos, seus chefes, seus juízes e seus oficiais, e disse-lhes: eis que estou velho de idade muito avançada, e vistes tudo o que o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações diante de vós, porque é o Senhor vosso Deus quem combateu por vós. Vede, reparti entre vós por sorte todos esses povos que restam, isto é a herança de vossas tribos, assim como aquelas que exterminei desde o Jordão até o mar grande do ocidente. O Senhor as expulsará e as despojará em vosso proveito, e sua terra tornar-se-á vossa propriedade, como vos prometeu o Senhor vosso Deus. Esforçai-vos, pois, em pôr em prática tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, e não vos desvieis dela nem para a direita nem para a esquerda. Não vos mistureis com esses povos que ficaram habitando entre vós. Não invoqueis o nome dos seus deuses, e não jureis por eles. Guardai-vos de prestar-lhe culto e os adorar, mas permanecei unidos ao Senhor vosso Deus, como o fizeste até hoje. O Senhor despojou em vosso favor grandes e poderosas nações até o presente, e ninguém vos pode resistir. Um só dentre vós punha em fuga 1000 inimigos, porque o Senhor vosso Deus combatia por vós, como ele vos tinha prometido. Tende, pois, grande cuidado em amar o Senhor vosso Deus. Se vos desviardes e vos unirdes aos restos dessas nações que habitam, contraindo com elas matrimônios, sabei que o Senhor vosso Deus não continuará a despojá-las em vosso proveito. Elas se converterão para vós em laços e ciladas, azorragues sobre os vossos rins e espinhos nos vossos olhos, até que tenhais perecido desta terra fértil que vos deu o Senhor vosso Deus. Eis que me vou hoje pelo caminho de toda a terra. Reconhecei de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que de todas as boas palavras que pronunciou em vosso favor o Senhor vosso Deus, nenhuma só ficou sem efeito, todas se cumpriram, e não falhou uma sequer. Ora, assim como se realizaram todas as boas promessas que o Senhor vosso Deus vos fez, assim também mandará sobre vós todos os males de que vos ameaçou, até que vos extermine de sobre esta terra fértil que ele vos deu. Se violardes a aliança que o Senhor vosso Deus fez convosco, indo servir a outros deuses e prostrar-vos diante deles, o furor do Senhor se inflamará contra vós, e sereis depressa tirados desta excelente terra que vos deu.
Adeus de Josué às tribos. Capítulo 24. Josué convocou a Siquém todas as tribos de Israel, seus anciãos, seus chefes, seus juízes, os seus oficiais. Eles apresentaram-se diante de Deus, e Josué disse a todo o povo: Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel. Outrora vossos ancestrais, Taré, pai de Abraão e de Nacor, habitavam além do rio e serviam a deuses estrangeiros. Os pais de Abraão teriam sido, pois, pagãos. Tomei vosso pai Abraão do outro lado do Jordão e conduzi-o à terra de Canaã. Multipliquei sua descendência e dei-lhe Isaque, ao qual dei Jacó e Esaú, e dei a este último a montanha de Seir. Jacó, porém, e seus filhos desceram ao Egito. Depois mandei Moisés e Arão e feri o Egito com tudo o que fiz no meio dele, e em seguida vos tirei de lá. Fiz sair vossos pais do Egito, e quando chegastes ao mar, os egípcios perseguiram vossos pais com carros e cavaleiros até o mar vermelho. Os israelitas clamaram ao Senhor, o qual pôs trevas entre vós e os egípcios, e fez vir o mar sobre eles, cobrindo-os. Vistes com os vossos olhos o que fiz com os egípcios, e depois disto habitastes muito tempo no deserto? Conduzi-vos em seguida à terra dos amorreus que habitavam além do Jordão. Eles combateram contra vós, mas eu os entreguei em vossas mãos. Tomastes posse de sua terra, e eu os exterminei diante de vós. Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe, combateu contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para vos amaldiçoar. Mas eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar. E tirei-vos da mão de Balaque. Passastes o Jordão e chegastes a Jericó. Combateram contra vós os homens desta cidade, bem como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os iteus, os gergeseus, os heveus, os jebuseus, e eu os entreguei todos nas vossas mãos. Mandei adiante de vós vespas que expulsaram os 2 reis dos amorreus, não com a vossa espada, nem com o vosso arco. Desse modo dei-vos uma terra que não lavrastes, cidades que não construístes, onde agora habitais, vinhas e oliveiras que não plantastes, das quais comeis agora os frutos. Agora, pois, temei o Senhor e serviu, com toda a retidão, fidelidade. Tirai os deuses que serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e serve o Senhor. Porque se vos desagrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses a quem serviram os vossos pais além do rio, se aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porque quanto a mim, eu, a minha casa, serviremos ao Senhor. O povo respondeu: Longe de nós abandonaremos o Senhor para servir a outros deuses. O Senhor é o nosso Deus, ele nos tirou a nós, a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e que operou à nossa vista maravilhosos prodígios, e guardou-nos ao longo de todo o caminho que percorremos, entre todos os povos pelos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas essas nações, assim como os amorreus que habitavam na terra. Nós também nos serviremos o Senhor, porque ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: Vós não podereis servir ao Senhor, porque ele é um Deus santo, um Deus zeloso, que não perdoará as vossas rebeliões e vossos pecados. Se abandonardes o Senhor para servir a outros deuses, ele se voltará contra vós e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Não, clamou o povo, porque é o Senhor que nós queremos servir. Josué disse-lhes: Sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para prestar-lhe culto. Somos testemunhas, responderam eles. Agora, pois, tirai os deuses estranhos que estão no meio de vós e inclinai os vossos corações para o Senhor, Deus de Israel. Nós serviremos ao Senhor nosso Deus, respondeu o povo a Josué, e obedeceremos a sua voz. Desse modo, Josué fez um pacto naquele dia com o povo e deu-lhe em Siquém leis e prescrições. Josué escreveu tudo isso no livro da lei de Deus, tomou em seguida uma pedra muito grande e erigiu-a ali, debaixo do carvalho que estava no santuário do Senhor. E disse a todo o povo: Esta pedra servirá de testemunho contra nós, porque ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Ela servirá de testemunho contra vós, para que não abandoneis o vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Morte de Josué. Aconteceu, pois, disto, que Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no na terra de sua possessão, em Tamnat-Saré, na montanha de Efraim, ao norte do monte Gaás. Durante todo o tempo da vida de Josué, Israel serviu ao Senhor, bem como enquanto viveram depois dele os anciãos que conheciam tudo o que o Senhor tinha feito em favor de Israel.
Sepultaram também em Siquém os ossos de José que os israelitas tinham trazido do Egito. Depuseram-nos na porção da terra que Jacó havia comprado aos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que se tornou propriedade dos filhos de José. Eleazar, filho de Arão, morreu também. Enterraram-no em Gabá, cidade de Finéias, seu filho, que lhe tinha sido dada na montanha de Efraim. Fim de Josué.